E eu iludida achando que o único eliminador de pessoas pelo qual eu torceria na minha vida seria o Dexter. Aí a Tailândia me apresentou Fadel e Bison. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você está no BL Sem Contexto. Aqui o Boys Love é feito com amor. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se gostar desse conteúdo, considere se inscrever no canal. Agora vamos para nossa resenha. Antes da gente ir para a resenha da série, deixa eu avisar vocês de uma coisa. Provavelmente vocês já repararam que em vários momentos eu estou falando e aí a voz ou tá alterada, parece alterada, né? Ou alguma coisa no fundo de estranho parece ter acontecido. Primeiro, desculpa pelo incômodo, se estiver gerando incômodo pra quem estiver assistindo. Segundo, eu preciso que vocês entendam que tudo aqui é feito por somente uma pessoa de forma bastante caseira e eu gravo a hora que é possível e no ambiente que dá, ou a hora que dá e no ambiente que é possível, que geralmente é em casa e tal. E aí acontece da rua de casa ter eventos peculiares acontecendo a absolutamente qualquer momento, desde que um certo local passou a estar aberto aqui na frente da minha casa. A rua era super tranquila, super de boa, e aí, infelizmente, virou um inferno. Nada contra o entretenimento alheio, mas atrapalha em vários sentidos. É difícil pra dormir, é difícil pra se concentrar, é difícil pra estudar, é difícil pra várias coisas. Então, não reparem nisso, né? Enquanto os recursos forem limitados, em termos de ambiente, de microfone, de tudo mais, vai ser assim por um tempo. Mas eu espero que vocês se concentrem no conteúdo, no que eu estou aqui pra transmitir, que eu também amo isso que vocês amam e é por isso que eu continuo falando sobre isso, tá bom? Beleza, agora vamos lá, vamos pra resenha de verdade. Bom, começamos o episódio bem do jeito que a gente gosta, né? Tivemos aí Kant e Bison maravilhosos, casadinhos, cozinhando juntos, falando sobre a vida, sobre o futuro, sobre tudo. Falando, inclusive, da afinidade que eles têm em relação a ambos serem órfãos, né? E terem ficado órfãos muito cedo, né? Quando crianças ainda. E em seguida a gente tem eles super românticos também. E em dado momento, o Bison, ele fala que o Kant é o lar dele. E aí o Kant fala pra ele, então beleza, então você tá em casa. Ai, achei lindo, lógico, né? Caso alguém não tenha notado ainda, sim, eu sou romântica, Alice, né? Terrível, mas enfim. Continuando, né? O episódio segue com a gente vendo ali a saga do Style e do Fadel pra ir até Kant e Bison. E nisso, o Style tá dirigindo, tá? Aquele jeitão dele, super despojado, né? Super maravilhoso, super de bem com a vida. Tá ouvindo uma musiquinha lá no carro do Fadel. E aí uma hora o que ele tá ouvindo falha. E ele fala, caramba, não tem nenhum CD nesse carro. E aí ele vai procurar no porta-luvas. E aí no porta-luvas ele acha uma foto. E aí ele acaba ficando curioso e vê o que é, né? Enfim, não entrando aqui no mérito de invadir ou não a privacidade do Fadel. Ele vê e é a foto do ex. Sim, o ex lindo. Gente, o ex dele é interpretado pelo Fluke. Então assim, né? Sim, é um ex lindíssimo, maravilhoso, belíssimo. Ele não sabe do que se trata, mas ele só vê a foto, fica meio intrigado. Aí o Fadel acorda, ele disfarça e eles seguem a vida. Nisso, eles conversando no carro, o Style fala pra ele, pô, já que você vai me eliminar, compra umas roupas pra mim, né? Eu tô usando só suas roupas, tá esquisito e tal. Eu sei que o resumo, basicamente, é ele falando, já que eu vou morrer, que seja usando um cropped. É algo mais ou menos assim, mas é engraçadíssimo. É no estilo Style, sabe? Gente, eu amo Style, deixa eu deixar isso muito registrado aqui, porque ele é parte da vida da série, mas enfim. Continuando, estão eles muito bonitos, muito lindos, numa loja de roupas, né? O Fadel, pra variar, acaba cedendo, né? Se é que vocês me entendem. E aí, do nada, eles sofrem um atentado, né? Alguém entra na loja, o Fadel vê a pessoa antes da pessoa começar a atirar neles e tenta proteger o Style e tal. E aí, o Style fala, não, vou me colocar de alvo ali pra distrair ele. E aí, o Fadel, nesse momento, até fala pra ele, não faz isso, tá doido e tal. Ele falou, não, beleza, eu sou rápido. Aí ele fez isso, exatamente isso, foi lá se colocar como alvo. E ele acaba tomando um tiro de raspão. Porém, antes dele tomar o tiro, funcionou a estratégia de distrair a pessoa que foi fazer o atentado, né? O Fadel se atraca com a pessoa, tenta tirar o capacete, que a pessoa estava de capacete, não consegue. E nisso que eles estão atracados, a gente consegue ver que essa pessoa tem uma tatuagem de um tipo de teia no braço direito. É bem de relance, mas parece que a série queria que a gente visse a tatuagem. Beleza, passou. Aí eles chegam lá na ilha onde estão Kant e Bison. Inicialmente o colaborador lá do Bison fala que tem alguém na ilha e eles acham que é alguma ameaça, eles até vão juntos, não sei o que é, e aí eles veem Fadel e Style chegando super tensos, né? O Style chegando naquela situação, toma um tiro de raspão e tal. E aí eles vão ajudar o Style com a ferida e tudo mais, e nesse momento a gente vê o Fadel super preocupado, né? Super pensando, meu Deus, ele tem que ficar bem e tal, pedindo pra ajudar ele e tudo mais, e claramente dá pra ver que ele vive falando, eu vou te eliminar, eu vou não sei o que, mas no fim das contas ele fica assim pensando, por favor, não morre não, pelo amor de Deus. Sabe, assim, claramente ele gosta muito dele, mas, né, complicado, né?
Ainda que eles sejam eliminadores de pessoas, foi até... Não foi bem uma disputa que eu travei no Instagram, mas foi um comentário que eu fiz e eu fui rebatida com a seguinte observação. Ah, mas eles são eliminadores de pessoas. Querendo dizer, eles não vão sentir nada. Como não vão sentir nada, né? Mesmo pessoas que fazem coisas erradas sem achar que tem grandes motivos, todo mundo tem sentimentos, todo mundo tem mais de um lado. E eles estão nessa vida por causa da mãe, da Lili, né? Por causa assim, vou tentar não me estender muito aqui, mas vocês estão ligados que ela acolheu eles quando eles eram ainda muito jovens. E eles tinham perdido recentemente os pais. E ela acolheu os três juntos, né? O Kim, né, que é a nossa atual Naja, já explico por quê. O Bison e o Fadel. Falando, não, eu vou ser tudo pra vocês, eu vou ser a vida de vocês. E coincidentemente, tá? Deixa eu fazer esse comentário aqui. Coincidentemente, contém ironia, os pais dos três, os dois pais, né, foram morar com Deus. Vocês não acham estranho? E aí, assim, num dos episódios aí, rolou deles acharem uma documentação de uma pessoa que ela queria como alvo, e ela justificou que ele era um alvo, inclusive porque ele tinha eliminado os pais deles. E eu, sinceramente, acho coincidência demais, acho estranho demais. Eu tenho a sensação de que a Lili, a mãe, tá por trás de tudo, assim, da eliminação dos pais, inclusive da eliminação do ex, do Fadel também, já explico também porque eu acho isso. E assim, ela começa dizendo, vou acolher, vou salvar vocês e tudo mais, com aquela pose de, né, super heroína e tal, mas ela basicamente ensina eles a atirar desde cedo, falando que seria pra eles se defenderem e não sei o que pode ser bom pra vocês, pra segurança de vocês. E aí, assim que ela tem a oportunidade, né, ela fala pra eles que ela precisa que eles eliminem alguém, porque as pessoas más precisam ser eliminadas do mundo e não sei o que, né, não que eu discorde dela necessariamente, mas assim, até aí você achar isso e você ser o agente disso são coisas muito diferentes, né. Mas aí, ela usa isso como justificativa pra dizer pra eles, não, vocês têm que me ajudar, eu não posso fazer essa limpeza do mundo sozinha e tudo mais, sabe? Um discurso um pouco vitimista, um pouco... um discurso que deixa uma pessoa que foi acolhida acuada, entendeu? Acho que com a intenção mesmo de fazer com que eles não tivessem como dizer não. E o Kim sempre usou óculos, então ela não utilizou ele pra esse tipo de missão até então, por isso, né? Pelo que eu entendi. E aí colocou os meninos pra fazer isso desde cedo, com esse modus operandi, que justamente, né, esse MO é o mesmo MO do Dexter. Por isso que eu mencionei o Dexter lá no começo. Aliás, pra quem curte esse tipo de série, recomendo muito. Beleza, fechando aqui esse outro parênteses, o que eu quero dizer com tudo isso? Não é que eu tô justificando que eles são eliminadores de pessoas e eles são santos e tudo mais, não é isso. O que eu tô dizendo eles têm sentimentos, eles foram levados para essa vida desde muito cedo, eles meio que ficaram sem opção durante muito tempo, né? Então, obviamente que são pessoas que, sim, sentiriam o golpe, né? De se apaixonarem e descobrirem que aquilo tudo teve um quê de armação, que houve uma aproximação para que informações fossem obtidas, então não tinha como eles não ficarem abalados com isso, em vista do histórico deles, em vista de quem eles aparentam ser, né, com base no que a gente vem vendo na série. E aí foi isso que eu tentei colocar no Instagram, eu falei, inclusive na oportunidade eu tava falando do take em que o Fadel meio que se declara pro Style, né, falando que ele não queria se sentir assim e tudo mais, e aí eu falei, beleza, eu sei que começou errado, eu sei que o Fadel vai ficar pistola quando descobrir, mas eu tô torcendo muito por eles, eu tô amando eles juntos e é isso. E aí a pessoa veio e falou, não, mas... como assim? Ele também escolheu que era um assassino. E quem disse que ele vai sentir alguma coisa? E aí, no fim, deixei a resposta da pessoa lá e pensei comigo, veremos, né? O tempo dirá. E foi exatamente assim. Fizeram o que fizeram, os meninos descobriram, né? Lá no 6, né? E aí a gente teve Bison e Fadel chorando, absolutamente incrédulos com o que eles tinham descoberto, porque eles realmente achavam que eles estavam sendo amados. Estavam. Mas não começou como deveria, e eles não sabiam do contexto todo, e eles ficaram absolutamente arrasados. Não só eles, né? A gente também. A gente assim, né? Imaginando que vários de vocês estivessem torcendo pelos casais, e sim, eu estava torcendo muito. Essa atualmente é uma das minhas séries preferidas, assim, da GMM do ano passado e desse até o momento, né? Então, eu tenho muito apego com eles, eles me conquistaram completamente. Então, foi difícil demais, assim, chorei muito junto com eles. Mas beleza, voltando, né? Eles estão lá na ilha, aí o Bison ajuda a costurar a ferida do Style, que é nesse momento onde a gente parou antes de entrar esse parênteses enorme que eu fiz. O Fadel super preocupado e tal, dá tudo certo. E aí, em dado momento, o Fadel conversando com o Bison vai tirar satisfação, né? Fala, como assim? Como ele ainda tá vivo lá e não sei o quê. E aí o Bison simplesmente joga na cara dele. Fala, beleza, você tem coragem, então vai lá. Vai lá e dá cabo do Kant. Aproveita e dá cabo do Style também. Se você tiver coragem, se você conseguir. Aí ele falou, não me desafia. E aí ele falou, tudo bem, vai lá. E ele não foi. E aí o Bison justamente fala, eu sei que você não vai conseguir. Assim como eu também não consegui. E aí tem um momento em que o Style pergunta pro Kant, né? E aí, como é que foi e tal? E aí o Kant fala pra ele, contei tudo pra ele. Como assim você contou tudo? Como que você tá vivo ainda? E o Kant vira e fala, é porque ele me ama.
Eu achei tão maravilhoso. E é exatamente isso, né? E ele até fala, inclusive, eu amo ele também, né? Justamente, todo mundo ali se apaixonou, né? Deu tudo errado pra algumas pessoas, mas deu tudo muito certo, né? Porque no fim, eles se amam, só que só começou errado, só isso. Agora eles só tem que ajeitar isso pelo caminho e vamos ter fé que vai dar tudo certo em algum momento. Aí, beleza, eles se zoam, tal. A amizade do Style com Kant é muito fofinha. Eu adoro ver eles juntos, me divirto e fico emocionado em vários momentos. Aí eles estão lá, tal. E aí o Fadel, né, dá os 5 minutos nele e ele vai tirar a satisfação com Kant. E ele tira a satisfação do jeito que ele sabe tirar, que é ameaçando, apontando a arma, falando a culpa de tudo isso é sua, agrediu ele, tudo. Aí o Bison aponta uma arma pro próprio irmão dele, né, irmão de criação, mas sim, irmão, falando, você não vai fazer isso, a vida é minha. Querendo dizer, eu e o Kant estamos juntos, você não vai fazer isso com a pessoa que eu gosto, né? E ele fala, você tem coragem de apontar a arma pra mim e tal, não sei o quê. E aí o Kant desiste e fala, beleza, eu sei que a culpa é minha, né? Se pra isso acabar eu tenho que ser eliminado, tá, vai em frente, faz o que você tem que fazer, né? E aí ele até começa a falar dos sentimentos dele, falar inclusive que os sentimentos do Style são verdadeiros também. O Style chega em dado momento e fala pra ele não fazer isso. O Style fala, né, que já que ele vai eliminar o Kant, que ele elimine ele também. E fala pra ele, pô, você não tem empatia, você vai fazer isso, você fez questão de ficar preocupado comigo, de deixarem me costurar pra você vir e querer me eliminar de novo? Isso não faz sentido. E aí o Style entra numa de agradecer o Kant por ter colocado ele nisso tudo, por ter transformado a vida dele numa aventura. Ele começa a chorar, eu chorei junto com ele também. Novamente, eu amo Style, tá? Gostaria de falar de novo, que, meu Deus, enfim. E aí, né, fica todo mundo meio emocionado e tal, né, porque o Kant se entrega, o Style entra no meio, e aí o Fadel, novamente, né, cedendo, né, pra variar, depois de fazer tudo isso. E aí todo mundo se abraça, eles ajudam o Kant a levantar, não sei o quê. E aí o Fadel vira e fala, alguém é alérgico a frutos do mar? Gente, ele acabou de ameaçar o cara basicamente de ser eliminado na cara de todo mundo, falar sobre o quanto tudo tava uma droga por causa dele, e ele vira do nada perguntando se alguém é alérgico a frutos do mar. Então assim, o menino é prático, né? Muito prático. Beleza. Aí depois disso a gente tem o Kant e o Bison dando uma de cupido pra ajudar Fadel e Style a se reconciliarem, né? A se juntarem, porque se gostam, mas não estão conseguindo entrar num acordo porque o Fadel tá muito chateado com toda a situação. Aí eles fazem uma armação lá. Um fala pro Style que o Fadel quer falar com ele, tá esperando ele na praia. Aí o outro fala pro Fadel que o Bison tá esperando ele na praia. Eles vão lá e no fim os dois se encontram e a princípio o Fadel quer fugir da conversa e o Style não deixa, falando pra ele, não, eu tô disposto, né, eu quero que você me perdoe e tudo mais. Pra provar isso tá aqui a lista com todos os nomes de todas as pessoas da minha família, então se eu te fizer mal de novo, você pode ir atrás e eliminar todos eles. Ai, meu Deus. Style sendo Style, né? Beleza. Aí o Fadel fala pra ele, pô, mas só por causa disso você tá me dando a lista de toda a sua família? Você me falou que era um cara de família, querendo dizer, nosso relacionamento não vale isso. Aí ele falou, beleza, eu sou um homem de palavra, eu vou te conquistar. Aí ele vai caminhando pro mar e falando, eu vou parar de caminhar quando você me der uma chance. Tipo assim, caminhando lá pro meio até ele afundar, era isso que ele ia fazer. Ele foi indo, uma hora o Fadel não aguentou, falou, não, para com isso e tal, foi atrás dele. E aí o resumo é que o nosso F e o nosso S voltaram. Ai, maravilhosos, lindos, enfim, ele falou que ia dar uma chance pra ele de novo. E aí ele até pergunta pra ele, né, o Style pergunta pro Fadel, se a gente não tivesse brigado, o que você faria comigo? Aí, né, aquele entretenimento de sempre, né, a química maravilhosa que eles têm. E aí eles se beijam, fica tudo lindo, e aí Kant e Bison olham de longe, pensando missão cumprida, e é isso, a missão cumprida super funcionou. Agora, voltando aqui pra falar, por que eu chamei o Kim de Naja? Gente, primeiro eu preciso deixar muito claro, muito específico, que eu tô torcendo muito pelo chip Kim Tanon, Pepper JJ, né, leia-se, que são os atores, porque faz muito tempo que eu espero por um par para o JJ, né, e ele é sempre um amigão da GMM e isso nunca acontece, e deram pra gente o vislumbre de que aconteceria agora, com o Kim. E a gente tá esperando isso há muito tempo mesmo. Isso tudo, né? O par do JJ e acontecer alguma coisa para Kim Tanon. Que a última vez que a gente viu eles na série juntos, assim, né? Flertando, conversando, foi no 5. E a gente tá entrando no episódio 9 e nada disso acontecer. Mas beleza, foco. Primeiro aqui, por que Naja? Porque o Kim, eu entendo que pelo tratamento que a mãe dá pra ele, a Lily, desde sempre, ela acha ele inferior tecnicamente aos outros, porque ele não tem a mesma mira e tal, talvez pelo fato dele usar óculos, não sei direito, mas ela claramente trata ele com uma certa diferenciação. Tanto que ele detesta trabalhos burocráticos e é o trabalho onde ele está agora, né, lá com os negócios que ela faz lá, que eu não sei bem quais são. E aí,
ele parece que ele tem um pouco de ciúme dos meninos, ciúmes, barra inveja, barra... Pô, ele foi criado junto com eles, mas ele é tratado de forma diferente, então parece que ele vive tentando se provar. E aí, nisso de tentar se provar, eu acho que ele cai muito no erro de achar que os inimigos dele são os meninos. E não deveria ser assim. E acho que, na verdade, não é assim. Mas, pra falar a verdade, nas interações que eles tiveram, parece que eles realmente não se dão muito bem. E eu acho que tem muito a ver com essa dinâmica dela achar que os outros dois são melhores. Mas, justamente, os outros dois... acho que ela considera como melhores porque eles são os que eliminam pessoas pra ela, né? Vamos entender assim. E aí, o Kim, no episódio anterior, ele deu a sugestão de resolver a situação, entre aspas. Resolver a situação seria, Bison e Fadel sumiram, vou atrás deles e vou eliminá-los também, né? Se é que vocês me entendem. Então, por isso que eu chamei ele de Naja. Meio que a primeira oportunidade que ele tem, aparentemente, ele parece que tá super afim de tirar os meninos do caminho dele. Tipo, eu tenho que ser bom o suficiente pra mãe e... custe o que custar, inclusive custando o bem-estar, a vida dos meninos, por isso que eu chamei ele de Naja. Mas, sendo lógica, né, sem ironia, sem fazer graça, sem nada, eu acho que entra na mesma situação dos meninos, né, não é que ele é uma pessoa má, ou necessariamente que ele queira tão conscientemente o mal dos meninos, é que ele queria ser validado pela mãe, pela Lily, e passou a vida se provando, e passando por tudo isso e tal. A referência que ele tem de família é ela, e ele acaba, né, caindo nesse erro aí, e é um erro e tanto, né, vamos combinar. E aí, o que acontece? Lembram da tatuagem que a gente viu na pessoa que fez o atentado contra Fadel e Style na loja? O Kim, ele tem também uma tatuagem na mão direita, no braço direito, que lembra uma teia. A gente vê de relance numa cena que tem com ele, justamente com o Tanon, né? Graças a Deus, uma cena deles nesse episódio, mas já comento o que eu achei disso. Mas aparece bem de relance a tatuagem. E eu acredito que seja a mesma, até porque quando a Lily pergunta pra ele, e aí, resolveu? Ele fala, ele gagueja, querendo dizer não consegui, e ela novamente dá uma baita de uma bronca nele, falando, não devia ter te designado pra isso, já que você não serve pra isso, novamente desmerecendo ele e tudo mais, né? Então, entendo que tenha sido ele a pessoa, né, autora do atentado. E sobre a cena do Kim com o Tanon, tão lindos, né, eu super acho que eles combinam, ou sei lá se é a minha ansiedade pra que o JJ tivesse um par algum dia na vida, mas eu achei que eles estão maravilhosos, assim, tô achando desde sempre. Achei a cena ótima, exceto porque ela é pouca, né, a gente tava desde o 5 sem ver os dois bonitos, aí a gente vê eles em pleno 9, como se eles já estivessem juntos, só que às escondidas. Inclusive, um dos comentários que o Kim faz espera tudo se resolver, aí a gente não vai mais precisar se encontrar às escondidas, porque eles provavelmente estão se escondendo da Lily, né? A Lily não é muito simpática a relacionamentos com os funcionários dela, né? Funcionários, leia-se, os que ela disse que criaria como filhos, né? Talvez também o Kim saiba o que aconteceu com o ex do Fadel, talvez por isso também que ele esteja escondendo, eu não tenho certeza. Mas aí, um dos comentários que o Tanon faz por favor, não me faça esperar muito. Eu pensei comigo, faço minhas as palavras do Tanon. Gente, eles deram um ghost no fandom desses dois. Porque assim, desde os 5, sem absolutamente nada, aí eles vêm com eles lindos, lindíssimos, isso é óbvio. E aí tudo que eles entregam pra gente é um cheiro, né? Mas tá bom. Beleza, ficamos com o cheiro, né? E a promessa aí de que, de repente, vai que a gente vê um abraço, um aperto de mão no futuro. Vamos ver. Mas tudo bem, ironias à parte, tô torcendo pra que aconteça pra eles, né? O romance que a gente tá esperando. E pra que aconteça também uma redenção por parte do Kim, porque assim como os dois meninos, eu acho que ele também é outra vítima, sabe? Da situação toda e da Lily, né? Deixando isso bem claro que eu não confio na Lily, eu super acho que tem alguma coisa errada com ela. Voltando pra Fadel e Style, como eles estão de bem, né, e tudo mais, graças a Deus, nosso FS voltaram, amém, Senhor. O Style se sente à vontade pra perguntar, achei aquela foto, quem é? O que aconteceu? E aí o Fadel hesita um pouco, mas acho que justamente nessa proposta de vamos ser honestos um com o outro, ele conta o que aconteceu. Meu ex, a gente ia começar uma vida juntos, e aí mostra o flashback dele falando com o menino, que é o Fluke, lindíssimo, Fluke, né, Deus te conserve. E aí uma das coisas que ele fala pro menino não, espera até eu resolver tudo lá, né, eu falei pra ela que eu queria sair do trabalho, ela vai deixar e a gente vai poder viver juntos, né, do jeito que a gente tá planejando. E aí o personagem do Fluke, né, o ex dele fala assim, mas que raio de trabalho é esse que você faz que te impede de amar, de ser feliz, de ter um namorado, de ter uma vida? E aí o Fadel desconversa. Então, em teoria, até onde a gente viu, o Fadel não contou. Só que aí, o Fadel fala assim pro Style, em dado momento, ele desapareceu, ele sumiu. E aí, eu acho que ele tinha medo de mim, ou sei lá, sabia o que eu fazia e não quis se comprometer. Mas eu acho que ele poderia, pelo menos, ter dado as caras pra falar que não queria mais ficar comigo, não só ter me abandonado. E nesse momento o Fadel fica super pra baixo e tal, super triste, e o Style segura a mão dele, fica super bonito de ver. E assim, o Style fala pra ele, não tenho mais medo de você, desde que eu vi você defendendo aquela pessoa
pessoa que você não conhecia, né? Na ocasião do episódio, onde teve um pessoal lá que tava causando uma confusão, e aí o Fadel e o Bison entraram pra ajudar e acabaram se machucando. Ele falou que desde aquele dia, né, meio que ele admira ele meio que entendeu que tipo de pessoa o Fadel é, e que desde então ele não tem mais medo dele. E aí o Style fala pra ele: eu amo o homem certo. Querendo dizer, eu sei quem você é, e eu te amo mesmo assim. E aí o Fadel olha pra ele e deita no colo dele, e aí você vê no olhar dele que é como se ele estivesse se sentindo seguro, sabe? Com alguém. E não sei se isso tinha acontecido antes, né? Pelo menos no flashback, o olhar que ele dá pro Style é diferente do olhar que ele dava pro ex dele. Não sei também. Mas pareceu, sabe? Justamente que ele tava se sentindo seguro. Que não era uma sensação comum pra ele. E aí, beleza. Aí a observação que eu tenho pra fazer sobre isso, né? Que lá no começo do vídeo, né? Que já tá um pouco longo. Eu comentei que eu achava que a Lily tinha alguma coisa a ver com esse desaparecimento. Eu acho que ou é a Lily, ou é alguém desse meio deles aí, desse trabalho que infelizmente eles têm que fazer, pelo seguinte: eles iam começar uma vida juntos, aparentemente se amavam e tal. Como que uma pessoa com quem você vai começar uma vida sequer vem conversar com você se descobre uma coisa dessas, por exemplo? Beleza, as pessoas poderiam reagir de formas diferentes. Pô, ele é um eliminador de pessoas que eu faço da minha vida, eu vou fugir, vou desaparecer desse cara, ele pode de repente querer me eliminar se eu falar alguma coisa. Mas eu não tenho certeza disso. Tipo, a pessoa simplesmente desaparecer tão repentinamente é estranho, sabe? Parece muito obra da Lily, ou de alguém relacionado a ele que não queria que ele fosse feliz, ou que não queria que ele largasse esse trabalho, enfim, alguém com interesse nisso, sabe? Ao mesmo tempo eu torço pra que o menino esteja bem de alguma forma, né? Porque afinal de contas era o Fluke, é um desperdício o Fluke desaparecer, né? Gostaria de deixar essa observação aqui. Mas assim, eu acho que tem a ver com a Lily, tá? Resumindo, é isso. Beleza, terminamos essa cena super bonita aí, deles juntos, né? Do Fadel e do Style, do Fadel aparentemente se sentindo acolhido, seguro, e eles são lindos juntos, né? Não tem como discordar disso. Aí a gente vai pra um take bem repentino, né? Do Kant tentando perder o medo do mar e do Bison tentando ajudar ele. E assim, gente, eu preciso falar pra vocês que eu tomei um susto federal no começo do take, porque eu me confundi, porque assim, vocês sabem que o Kant tem um monte de tatuagens também. E o que acontece? Focaram no braço direito dele. E assim, a gente tava com a lembrança do braço direito da pessoa que fez o atentado pro Fadel e pro Style lá na loja. Só que aí é uma questão de raciocínio, né? O tipo de tatuagem é um pouco diferente. No braço direito ele tem uma faixa logo abaixo do restante da tatuagem, e a tatuagem que apareceu não era assim. Aí tem também o fato de você pensar em que momento Kant teria saído pra fazer isso. Não teria como sair, porque a gente ficou vendo eles juntos o tempo todo, a menos que tenha algum momento ali que a série não mostrou pra nós, mas eu acredito que não. E aí a minha confusão passou, mas foi um susto muito grande. Até porque, em algum momento lá, quando a Lily tá conversando com o Kim, né, sobre, vamos chamar alguém pra resolver isso e tal, ela fala, vamos chamar tal pessoa que a gente chamou há 2 anos, e a gente não sabe quem essa pessoa é, né? E aí o Kim acaba falando pra ela, não, eles vão voltar, né, eles estão querendo ir atrás do fulano, né, o fulano que eles acham que matou os pais deles, que eu acho que não, mas tudo bem, isso sou eu que acho. E aí eu fiquei toda confusa, pensando, meu Deus do céu, não é possível que tenha sido Kant, enfim. E foi coisa do universo da minha cabeça, com fé em Deus foi, né, com fé em Deus tá tudo certo, foi o Kim mesmo que tentou, né, eliminar os meninos lá. Beleza, voltando pro take, né, é um take super fofinho, né, do Kant com o Bison. O Bison, ele tenta ajudar o Kant a superar o medo do mar, né. O Kant, né, dando algum contexto, ele perdeu os pais também muito cedo num acidente que aparentemente foi de avião, e teve os destroços, e os sobreviventes ficaram no mar. E por isso ele tem muito trauma, ele vive tendo esses flashbacks, ele não consegue entrar no mar, ele tem muito medo, ele começa a entrar e ele começa a se lembrar do dia do acidente, né? Felizmente o Baby, que é o irmão dele, não tava junto porque ele era muito novo pra viajar junto, e aí ele tenta ajudar ele a superar esse medo. E uma das coisas que ele fala, eu superei o meu medo, por exemplo, do barulho de tiro, com a raiva que eu tinha. Aí ele funcionou assim pra mim, esse foi o meu motivo. Aí o Kant fala pra ele, então eu preciso de um motivo pra superar? Beleza, meu motivo vai ser você. Bison dá uma risadinha, e ele fala, então tá bom. Aí ele pega na mão dele e eles vão juntos, né, caminhando assim, mar adentro, né, não tão adentro porque o Kant não consegue ainda. E aí eles fazem um take super fofo, super lindo juntos, o Fadel e o Style aparecem falando que eles vão adoçar a água do mar ali com tanto amor. E aí eles terminam, né, o episódio jogando frisbee, falando sobre o futuro, né, falando sobre como vai ser depois da última missão, que é justamente a missão de eliminar quem eles pensam que eliminou o pai deles. E aí fica um climão, né, porque os namorados não querem que eles façam isso, que eles voltem pra essa vida. O Style até fala, por que a gente não fica por aqui? E aí o Fadel fala, não, tem a última missão ainda, né, que é justamente a hora em que eles não ficam muito à vontade com o assunto. Mas aí eles, né, terminam lindos, né, os 4 juntos ali naquela paisagem super bonita, e a gente termina o episódio assim, né,
Foi um episódio onde a gente foi relativamente mimado, considerando que a gente tá sofrendo, né? Todo mundo desde os 6, com os desdobramentos deles terem descoberto, né? A armação. E esse episódio, apesar da parte da tensão, teve bastante coisa muito boa. Teve romance, teve os meninos se entendendo. Então, foi muito legal de ver, assim. Eu tava com saudades de ver um episódio com mais refrescos dos nossos meninos. Mas aí, como não podia deixar de ser, né? Numa série como essa, a gente fica pensando que acalmaria demais. E que isso atrai treva, né? Então a prévia tá um pouco tensa, mas vamos ver o que o próximo episódio reserva pra gente. É isso, espero que vocês tenham gostado da resenha, né? Espero que vocês não fiquem tão descontentes com o fato desse vídeo ter ficado muito mais longo do que os outros, mas assim, eu amo The Heart Killers desde o episódio 1, mas anteriormente eu não comentava publicamente o que eu pensava, então tinha muita coisa que precisava de algum contexto, de alguma ideia de por que eu tava falando determinadas coisas, e aí acabou ficando mais extenso. Teve o início também, justificando as questões de áudio e de recursos e tal, e aí acabou ficando um vídeo mais longo, né? Não que eu garanta que todos os vídeos serão mais curtos, ou mais longos, ou médios, ou não, mas só justificando que existia um motivo para que esse aqui fosse tão maior do que os outros. Muito obrigada por assistir. Volte para mais vídeos. Abraços.